Tá construindo seus dashboards aqui dentro do Excel? Tá com um pouquinho de dificuldade, precisando de algumas dicas? Então fica aqui, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 dicas muito interessantes que você pode utilizar para deixar seus dashboards do Excel ainda melhores. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre dashboards dentro do Excel. Sim, eles ainda acontecem muito, tá? Por mais que a gente já tenha o Power BI que é feito para isso, ainda tem muitas pessoas que utilizam o Excel para fazer seus dashboards. E aí, como que a gente faz para deixá-los ainda melhores? Então é isso que a gente vai falar hoje, tá? A primeira dica que eu quero deixar para vocês é remover linhas, na verdade os cabeçalhos e linhas de grade, tá? Basicamente, se você vier aqui dentro da sua guia exibir aqui em cima, você vai ter 3 opções: linhas de grade, títulos e barras de fórmulas. Se você desmarcar essas 3 opções, olha só que interessante, você vai começar a tirar alguns elementos que a gente tem aqui dentro do Excel para deixá-lo ainda com uma cara, com um ar mais limpo, ok? Então a primeira dica é: remova esses itens que você normalmente não utiliza dentro de um dashboard. Lembrando então que o dashboard é para você utilizar somente para consumir os dados, mais especificamente as informações que aqueles dados vão te dar. A segunda dica que eu dou para vocês, pessoal, então, como que a gente pode utilizar formas para melhorar o visual do nosso dashboard. Olha só que interessante. Aqui eu tenho um gráfico que ele está com fundo branco normal e eu posso melhorar um pouquinho isso daqui utilizando uma forma. Para isso eu vou utilizar aqui então da minha guia inserir, vou selecionar aqui ilustrações, formas e vou marcar essa opção aqui do meu retângulo com cantos arredondados. Marco aqui essa opção e olha só, eu vou inserir ele aqui, acho que um tamanho aqui ok. E olha só, pessoal, eu posso formatar isso daqui agora. Como? Eu posso vir aqui no preenchimento da forma, colocar ele nas cores padrão que eu estou utilizando aqui, tá? Se não me engano é essa corzinha aqui, essa mesmo. Posso tirar também aqui o contorno dessa forma, que também não é tão interessante. E agora olha só, esse gráfico eu vou tirar ele daqui momentaneamente. Vou arrastar aqui para dentro então essa nossa forma, tá? Vou aumentar ele um pouquinho, assim. Perfeito, e agora eu pego o meu gráfico e coloco ele por cima. Como é que a gente faz para colocar por cima, né? Olha só, tá vendo que quando eu arrasto ele aqui, ele vem para baixo desse meu visual, né, da minha forma. Eu vou clicar com o meu botão direito aqui em cima e vou procurar a opção aqui, ó, de trazer para frente, tá vendo? Clico em trazer para frente, ele é promovido aqui para frente então. Henrique, ele está sumindo, né, ali atrás. Como é que faz a gente melhorar isso? Muito simples. Com o seu gráfico selecionado, selecione essa opção aqui de formatar aqui em cima, preenchimento, né? Aqui dentro você vai colocar sem preenchimento, dessa forma. E no contorno você também vai colocar sem contorno. Dessa forma a gente consegue então ajustar ele aqui dentro, ó. Vou aumentar, diminuir aqui um pouquinho, prontinho. E aí vamos formatar esse gráfico agora para ficar ainda melhor. Então aqui nos meus eixos eu vou formatar isso daqui para colocar a minha fonte em branco, dessa forma. E essa opção do meu título que está aqui em cima eu também vou pintar de branco. E aí a gente tem então uma opção de um fundo ainda melhor. Esse aqui é um exemplo bem rápido que eu utilizei, mas você pode trabalhar com essa brincadeira de cores das formas com as transparências do gráfico para construir outros tipos de cartões e também fundos de gráficos aqui dentro do Excel. Outra coisa muito interessante que você pode fazer para complementar cartões, né? O que são cartões? São espaços como esse daqui de total de pedidos que ficam ali mostrando um único valor, que não são gráficos nem tabelas. Então a gente chama normalmente isso de cartão porque é um visual que a gente tem lá dentro do Power BI. Como é que você pode colocar aqui, por exemplo, um íconezinho ao lado indicando o total de pedidos? Vou te dar uma dica agora muito interessante, que é utilizar o site Flat Icon. Olha só, pessoal, se a gente entrar dentro do nosso Google aqui e digitar flaticon.com, olha só o que vai acontecer. Ele vai te direcionar para um site que é específico para download de vetores, ou os famosos ícones, né? Então, se a gente pensar aqui, o que significa pedidos? É interessante a gente pensar numa busca em inglês. Então, por exemplo, pedido em inglês é order, né? Então a gente clica aqui em ícones, digita order e ele vai começar a pensar. Então olha só, pedidos, a gente tem aqui vários ícones diferentes, né? Para a gente colocar um pouquinho mais de cor no nosso relatório, eu vou selecionar esse ícone que está aqui. Clico em cima dele, eu dou a opção aqui do tamanho, né, de quantos pixels a gente quer. Para o nosso caso ali, eu acredito que 64 pixels seja o suficiente. Basta você selecionar aqui 64 pixels em formato PNG e clicar em Free Download, ok? Após você ter feito isso, basta buscar essa imagem dentro do diretório do seu computador. No meu caso, eu vou clicar aqui dentro de Inserir, Ilustrações, Imagens, esse dispositivo e vou buscar a imagem dentro do meu computador. Quando eu inserir, olha só o tamanho que ela veio, não tem problema, isso acontece. Basta a gente diminuir aqui então pelas nossas alças ou então diretamente aqui em cima na parte de tamanho dessa forma, ok? Eu vou inserindo aqui então, diminuindo um pouquinho e agora a gente pode colocar ele aqui ao lado, por exemplo, né? Diminuir até mais um pouquinho e prontinho. Esses ícones aqui vão causar uma outra impressão dentro do seu relatório, ok?
Uma outra opção também, pessoal, é a gente criar menus de navegação, até porque é interessante que a gente não tenha essas abas para a gente navegar aqui embaixo, que eu vou ensinar você depois como que você pode remover essas abas também, ok? E aí como que a gente faz para inserir esse menu? Vai depender de você, você pode escolher por um menu horizontal ou vertical. No nosso exemplo aqui, para ser um pouquinho mais rápido, vou inserir um menu vertical. Como que a gente faz isso? Clico na minha guia exibir, vou selecionar aqui meus títulos novamente, porque eu vou precisar inserir aqui uma nova coluna. Então Ctrl Shift+, ele insere para mim uma coluna à esquerda. E aí, como que a gente pode criar esse menu? Bom, eu posso vir aqui, selecionar toda essa minha coluna, né? Ou então, para ser ainda melhor, né, mais eficiente, selecionar todo o âmbito do dashboard, que está aqui, e vou pintar o fundo dessa cor padrão que a gente está utilizando, que é essa corzinha que está aqui. E agora, pessoal, eu posso trabalhar com alguns ícones de navegação, como por exemplo, inserir aqui um ícone de banco de dados para me levar diretamente para o meu banco de dados, que é essa base que está aqui ao lado. Como que a gente faz isso? Minha guia inserir, já fiz o download desse ícone também. Vou vir aqui em ilustrações, imagens, vou buscar para a imagem do meu banco de dados dentro do meu diretório do meu computador. Mais uma vez veio uma imagem gigantesca aqui, né? Eu vou vou diminuir ela um pouquinho, olha só. Vou diminuindo aqui um pouquinho, removo. Diminuo, né, na verdade. E vou colocar aqui ao lado, por exemplo, tá? E aí, para não ficar num contraste melhor, eu venho aqui em formato da imagem, venho aqui em cor e coloco essa opção aqui de branco, né? Desbotado, na verdade. E aí, eu posso colocar aqui também em efeitos artísticos, ó, vim aqui embaixo e selecionar essa opção de fotocópia, que ele vai ficar ainda mais branco pra gente, tá? Na célula que vai estar aqui embaixo, a gente pode colocar, por exemplo, ó, que é a minha célula A5, eu posso colocar banco de dados. Ou então database, né, para caber aqui, ó, database, tá? Posso formatar isso aqui também, coloco aqui em branco, beleza. E agora, pessoal, a gente tem que então selecionar esse ícone para se tornar um botão. Ou seja, como que a gente faz isso? Através de hiperlink. Botão direito, link, seleciono aqui colocar neste documento, seleciono aqui a opção de base, seleciono aqui base e clico em OK. Prontinho, agora quando a gente clicar aqui dentro desse botão, ele direciona a gente para dentro do nosso banco de dados. E assim você pode criar aqui, no caso a gente tem um único painel, mas se você tivesse mais painéis, você poderia criar aqui então vários botões, criando então um menu de navegação. E para nossa dica número 5, é uma dica que na verdade eu tenho que mais te falar do que fazer junto contigo, que é utilizar uma única página, evitando a criação de barras de rolagem. Como assim, Henrique? Eu vou vir aqui na minha guia exibir e vou tirar os meus títulos aqui novamente. Se você reparar, com a criação desse menu aqui que a gente acabou de criar juntos, ele me obriga a utilizar a minha barra de rolagem horizontal para conseguir visualizar o final do meu gráfico, assim como ele está me obrigando a utilizar a minha barra de rolagem para ver até o final, tá? Esse painel aqui, quando eu construí, ele foi feito num monitor maior, consequentemente eu consigo ver mais informações. Então é muito importante que você tenha em mente qual é o destino do monitor que você vai trabalhar, para que você consiga também adaptar então todo o seu painel para aquele zoom específico. Então você pode também ou aumentar e diminuir esse zoom, que daí você vai conseguir caber tudo dentro de uma única página ou visualização. E por que isso é importante, pessoal? Para que a pessoa simplesmente, se você for colocar isso numa tela de TV, por exemplo, a pessoa não vai ter onde procurar no mouse para rolar isso daqui para baixo. Então mantenha sempre as informações mais acessíveis possível para a pessoa que for consumir os seus dados. Essa próxima dica é uma dúvida que a galera sempre tem e me faz o seguinte: Henrique, eu utilizo tabela dinâmica ou fórmulas para construir o meu dashboard? Isso vai depender muito do que você prefere trabalhar. Todo esse dashboard que você está vendo aqui não foi feito com tabela dinâmica, foi feito com fórmulas. Olha só, vou voltar aqui na minha barra de fórmulas e vou clicar em cima de uma célula. Se você reparar, a gente tem uma fórmula aqui que foi utilizada para chegar nesses resultados. Então, não tem um melhor ou pior, mas sim aquele que você trabalha melhor, tá? Se você preferir, deixa eu tirar aqui minha barra de fórmulas, se você preferir trabalhar, por exemplo, com tabela dinâmica, eu vou mostrar para você como você pode fazer. Eu vou vir aqui na minha base, vou inserir uma tabela dinâmica a partir disso. Ok, nova planilha. E olha só, eu vou criar aqui, por exemplo, um cliente, vou colocar cliente na coluna, eu vou colocar o líquido aqui dentro da nossa, vou colocar o cliente na linha, que eu acho mais fácil, e colocar o líquido aqui dentro de valores. Agora, como é que a gente faz para criar um gráfico disso daqui? Vou criar um gráfico dinâmico. Seleciono aqui qualquer parte da minha tabela dinâmica, venho em análise da tabela dinâmica, seleciono o gráfico dinâmico que está aqui em cima, dessa forma, e clico aqui dentro em OK. Pronto, meu gráfico está aqui dentro. Mas Henrique, eu vou ter que manter a tabela aqui junto? Não necessariamente. Você pode manter aqui uma planilha 1 para você criar as suas tabelas dinâmicas e gerar os gráficos a partir delas, e depois você pode mover esse gráfico. Para onde? Olha só, vou criar aqui uma nova aba chamada planilha 2 e vou chamar isso daqui de dashboard, ok?
E aí olha só que interessante, se você vier dentro do seu gráfico dinâmico, clicar com o botão direito em cima dele e clicar em, cadê a opção aqui? Mover gráfico, tá? Clico aqui em mover gráfico, eu tenho a opção de gerar esse gráfico em um outro local. Aonde? Planilha 1? Não, dashboard. Coloca um OK e prontinho, agora você consegue ir ajustando o seu dashboard dentro de um novo painel, utilizando os gráficos dinâmicos, tá? É lógico que esse gráfico aqui precisa de muita alteração, mas não é o intuito da aula de hoje, mas sim te dar algumas dicas. Agora, quando você prefere então fazer os seus gráficos dentro do próprio local, olha só que interessante. Eu tenho que esse gráfico foi gerado a partir dessas duas coluninhas. Sendo assim, eu tenho tanto a tabela quanto o gráfico na mesma visualização. Assim como eu tenho aqui também, ó, esses dois gráficos, se você reparar, aqui tá vendo que tá azulzinho no fundo? Isso indica que esse gráfico foi gerado a partir de uma fórmula que eu escondi ali, né? Então, você pode também sobrepor aquela fórmula, sobrepor aquela tabela, utilizando o gráfico também, e não tem problema nenhum. Okay? A sétima dica que eu vou dar para você, na verdade, é como você protege tudo isso. Bom, lembrando que o dashboard ele nada mais é do que uma representação visual dos dados. É a organização lógica dos dados. Sendo assim, a maioria dos dados que está aqui pode ser que outra pessoa além de você não possa ver. Então, como que você pode proteger a sua pasta de trabalho, proteger o seu dashboard, a sua planilha? Existem algumas formas. Primeiro, acredito que você já tenha pensado na parte aqui, ó, se a gente vier aqui dentro de revisão, a parte de proteção de planilha. Proteção de planilha, na verdade, pessoal, ele vai proteger para que nenhuma outra pessoa consiga alterar qualquer coisa dentro do seu dashboard, tá? Inclusive, né, se você tem que trabalhar isso certinho, pode ser que você não faça isso, a pessoa não consiga nem trabalhar com os filtros, como você pode ver aqui que eles funcionam, ok? Então, pessoal, qual que é a parte mais indicada aqui dentro? É você trabalhar com um pouquinho de VBA aqui, ou seja, você criar uma tela de login para o seu dashboard, ok? E como que você cria essa tela de login? Bom, eu vou deixar aqui no card aqui em cima um vídeo onde eu te explico um passo a passo de como que você cria uma tela de login. Ou seja, quando a pessoa tentar abrir seu dashboard, o próprio Excel vai pedir um login e senha para ela, que só vai ser mostrado caso ela acerte esse login e senha. Então, como trata-se de uma aula um pouquinho mais extensa, não faz sentido eu colocar dentro desse vídeo. Então, eu vou deixar aqui no card e também nos comentários, aqui embaixo, como que você pode fazer uma tela de login para o seu dashboard, ok? E agora, para a gente finalizar uma dica bônus, eu vou te mostrar como que você pode ocultar essas barras de rolagem que estão aqui e também como que você pode ocultar as nossas planilhas que estão aqui embaixo. E para isso você vai precisar de um pouquinho de um código VBA, mas fica tranquilo que é bem simples, tá? Eu vou apertar Alt F11 para ir para dentro do meu código VBA, ok? Vou inserir o módulo, clico aqui em inserir, módulo. Eu vou inserir o nome da macro agora, vou chamar isso aqui de sub, ocultar, ok? E agora você vai inserir para mim 2 ou 3 linhas de código, que é o seguinte: application, ou seja, o Excel, ponto, display scroll bars igual a false. O que é scroll bars? Barras de rolagem, pessoal. Então, quando você coloca false, ele não vai mostrar mais as barras de rolagem para você. E por fim, application, ponto, display status bar, que é a barra de status, igual a false também, ok? Vou executar clicando nesse play que está aqui dentro e olha só o que acontece quando eu minimizo essa parte. Toda a barra de status que estava lá embaixo e as minhas barras de rolagem sumiram, tá? Então 2 linhas de código aí muito simples que você pode voltar, né? Pausa o vídeo aí e você pode aplicar nos seus projetos em dashboard daqui pra frente também, ok? Então espero do fundo do coração que você tenha gostado demais dessa aula. Te vejo no nosso próximo vídeo.